Fala pessoal, aqui Felipe Albano trazendo notícias para você, torcedor são paulino, e sempre deixando uma mensagem de fé no teu coração. Como eu sempre falo, quem puder, curta, compartilhe, ative o teu sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações do canal, beleza? Então bora lá para as notícias, que hoje tem muitas notícias aí, beleza? Tivemos aí, né, pessoal, a confirmação que o São Paulo venceu o Guarani, né, pelo placar de 3-1. Muitos torcedores aí queriam que o São Paulo perdesse o jogo para que pudesse prejudicar aí o Corinthians e não poder enfrentá-lo na zona de classificação, na parte do mata-mata, né? Houve aí uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa manifestação, um certo protesto aí nas redes sociais da torcida independente, criticando o time porque ajudou o Corinthians, né? Pessoal, nós temos que entender o que a torcida está pedindo, porque são uma série de decepções que o clube vem nos dando, uma série de situações que o clube até vai bem na fase de grupos, quando chega na hora do mata-mata, o time não consegue corresponder à expectativa do clube. Então, quando você abre uma oportunidade de você reforçar a tua dificuldade, aí a torcida se manifesta, né? Teve torcedores que estavam torcendo a favor do São Paulo, teve torcedores que estavam torcendo a favor do Guarani, ou então a favor do Oeste, para que o Corinthians não pudesse avançar, né? A minha torcida era que o São Paulo pudesse jogar bem, não era nem que vencesse ou que perdesse, porque uma situação é você conseguir demonstrar um bom futebol, porque não adiantava a gente perder esse jogo para o Guarani e de repente a gente enfrenta o Mirassol, enfrenta outra equipe e não consegue corresponder dentro de campo, né? Então veio a vitória, jogou muito bem, tivemos aí alguns destaques aí do Paulinho Boia, do Elinho, que jogou muito bem, né? Elinho que vinha sendo muito criticado pela torcida e com razão, sempre que ele entrava ali no lugar do Antônio ele não conseguia corresponder, e hoje foi muito bem. Lógico que o parâmetro de Guarani não tem como você ali basear-se em nada, o parâmetro nunca pode ser o Guarani, mas é um indício, já demonstra ali que o jogador tem possibilidade de corresponder, tem possibilidade de dar uma correria, tem possibilidade ali de fazer algo diferente, né? O Boia, que voltou de Portugal, né, que estava no Portimonense, e voltou muito bem, vinha bem nos treinamentos e vem correspondendo dentro de campo. Jogou muito bem, né, contra o Bragantino, mas na hora do chute não foi bem, teve um lance que ele era para ter chutado, chutou fraco, poderia ter acontecido ali o empate, mas não ocorreu. E nessa partida foi muito bem, fez um golaço de longe, né? Uma jogada ali que iniciou, se não me engano, com o Léo, né? O Léo Pelé tocou, ele só girou e botou, foi lá onde a coruja dorme, né? Foi meio que de cobertura, foi muito bonito o gol, né? Os gols do Elinho, o gol do Everton foram tudo jogado de contra-ataque, foi muito bom, isso é muito bom pra gente, né? Então o que a gente tem que ter como expectativa é que a gente possa vencer esse jogo contra o Mirassol na quarta-feira, será no Morumbi às 7h30 da noite, vai passar somente no Premier, porque nessa quarta-feira às 21h30, se eu não me engano, Palmeiras e Santo André, é isso? Palmeiras e Santo André vai ser lá na Arena Palmeiras, e aí vai passar tanto no Premier quanto na Globo. Então a nossa expectativa é que a gente possa conseguir aí trazer um bom resultado dessa partida aí contra o Mirassol. Sobre os destaques da partida contra o Guarani, eu queria destacar ali o Paulinho Boia, o Elinho e o Volpi que praticamente classificou a gente, porque pega muito, até na partida anterior eu acho que ele foi bem, mas com alguns erros. Ele teve um erro no gol do Guarani, eu acho que ele espalmou errado, ele espalmou para frente, mas assim, pessoal, né, não tem como a gente crucificar todo mundo, porque nós estamos voltando, né, de um recesso que ficou muito tempo sem jogar devido a esse momento que nós estamos passando. E assim, vamos dizer assim, uma certa decepção é o futebol que vem apresentando o Anderson Martins, né? Quem me acompanha sabe que eu não gosto muito do futebol do atleta, não tenho nada contra o jogador, né, contra a pessoa do Anderson Martins, mas como jogador ele não vem demonstrando boas atuações com a camisa do São Paulo, né? Ele que jogou aí no Vasco, jogou em clubes de fora, se eu não me engano acho que ele jogou até no Corinthians, não me recordo, e vinha jogando muito bem. E quando o São Paulo trouxe, eu falei, cara, o São Paulo contratou um belíssimo zagueiro, mas infelizmente não vem conseguindo corresponder com a camisa do São Paulo. Errou muito no jogo, teve um lance que foi bizarro, né? Ele pisou na bola, tropeçou ali, caiu de bunda sentado no chão.
né? Mas assim, o que a gente tem que é torcer, porque é o seguinte, ele ainda é uma propriedade do São Paulo, ele é um jogador do São Paulo e a gente nunca pode desvalorizar o que é nosso. Então, a nossa expectativa é que ele possa aí melhorar até o final do seu contrato, que é em dezembro, ou que algum clube que tenha aí o interesse possa levá-lo de vez. Um outro destaque para mim é o zagueiro Diego Costa. Cara, esse cara conseguiu me passar uma confiança muito grande que há muito tempo eu não via em um jogador ali da base jogando na zaga. Um outro ali que eu gostava muito era o Lianco, né? Que ele saiu, mas gostava muito dele, mas há muito tempo eu não vi um zagueiro da base corresponder quanto vem sendo o Diego Costa. Da mesma forma como eu estou falando do Boia, eu falo pro Diego, né? A gente não pode ter como parâmetro o Guarani, mas a gente espera que esse jogador possa ter rodagem, possa ter bagagem e possa nos ajudar aí no decorrer dos campeonatos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, beleza? Uma outra notícia aí é que no final do jogo, né, o Diniz falou, né, deu uma entrevista ali no final do jogo ali para um repórter, se não me engano, acho que foi da Globo, e ele falou, né, que quer ainda melhorar, potencializar ali a intensidade do clube e a profundidade, né? Você pode ver ali que jogando com o Pablo no jogo contra o RB Bragantino, a gente não conseguiu ter muita profundidade. E ali com o Boia versus ali um pouquinho com o Elinho, o time foi muito bem. Então é uma outra alternativa para esse jogo aí contra o Mirassol e para os demais jogos aí no decorrer do Campeonato Paulista e da temporada. Uma notícia muito bacana que saiu, né? Há pouco tempo atrás eu tinha noticiado que o Boia tinha retornado de Portugal e tal, e que o São Paulo estava verificando a possibilidade de renovar ou não com o jogador. Eu tinha dado a opinião de não renovar, porque pelo momento difícil que o clube venha passando, né? E não teria assim uma razão por que de renovar com alguém que você nem sabe como joga e alguns jogadores tendo salários atrasados, corte de salários, né? E naquele momento essa foi a minha opinião. Saiu hoje no Globo Esporte que o São Paulo renovou com o jogador até dezembro de 2022, só que só foi somente acordado. Esse contrato será definitivamente assinado sexta-feira agora, até sexta-feira, né? Porque foi noticiado que só foi acordado verbalmente, mas até essa sexta-feira será assinado o contrato, né? Uma outra notícia aí é que o Carneiro foi incluso na lista do Paulista, foi retirado o Galeano e foi incluso o Gonzalo Carneiro para jogar ali no ataque do São Paulo. Para mim é uma boa, eu acho que é uma oportunidade de mostrar o que o jogador pode demonstrar, passou por uma série de situações e agora é a oportunidade que o São Paulo tem de mostrar valor ao jogador e o jogador mostrar valor ao clube. Agora é a hora de ocorrer essa situação. E uma última notícia aí que o Lucas Cal, né? O Lucas Cal, que estava emprestado ao América Mineiro, ele foi repassado ao Nacional de Portugal. Como é que foi essa situação? O São Paulo praticamente ele quebrou o contrato com o América Mineiro e repassou o jogador para o Nacional de Portugal. Só que é o seguinte, tem uma cláusula. Caso o Nacional de Portugal venha contratar o Lucas Cal, o América Mineiro tem uma porcentagem, não foi informado qual é essa porcentagem, né? Então, a situação que a gente tem é, o jogador foi emprestado para o Nacional de Portugal e o São Paulo recebeu aí um valor de R$200 mil, né? E essa situação aí vai ajudar o São Paulo e Felipe, se por algum acaso o Nacional não contratar o jogador, ele será devolvido ao São Paulo e aí eu não fui informado na notícia se será repassado novamente para o América Mineiro ou como que será essa situação, mas a priori ele retornaria ao São Paulo. São essas notícias, né, pessoal, de hoje. E com base nessas notícias eu queria deixar uma mensagem para vocês que está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 21, né? A mensagem é bem simples, é muito conhecida, é sobre a mensagem, né, do garoto que é o jovem lunático, né? Ele vem ali, ele estava ali com alguns problemas, né? A situação de endemoniado, e ali alguns discípulos tentaram expulsar ali o espírito imundo do jovem e não conseguiram, né? E aí só para a gente narrar aqui rapidinho, entrar num contexto bíblico. Diz assim, ó: e perguntou ao pai dele, Jesus perguntando ao pai dele, né? Quanto tempo há de suceder isso? Que o jovem vinha passando por essas situações de se debater, de demonstrar ali algo satânico, né? E o pai disse, desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo. Olha o que o pai tinha que passar para tirar ali a agitação do jovem, né? E muitas das vezes tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Então, o que a gente precisa nesse momento é crer, né? Muitos aí, torcedores, criticando aí a atitude do São Paulo de ter ajudado o Corinthians. O que a gente precisa é crer em Deus, a gente precisa crer no Diniz, acreditar nesse time que possa dar aí uma volta por cima. Felipe, mas o time vem passando vergonha, vem passando sem motivo de chacota. O que a gente precisa agora é confiar no nosso time, não é confiar em Corinthians, não é confiar em não sei quem que vai cair, não, é acreditar no trabalho. Eu não sou muito fã do trabalho do Diniz, mas se ele está lá, eu tenho que acreditar, eu tenho que apoiar. É essa a mentalidade que nós precisamos ter. E jogando essa imagem, essa mensagem para um contexto para as nossas vidas, nós precisamos crer em Deus. Nós estamos passando momentos que muitas pessoas vêm passando em dificuldades, muitas pessoas vêm passando em sofrimentos, muitos perderam seus empregos, muitos vêm aí passando dificuldade financeira, e o momento é de você olhar para Cristo e focar nele. É isso que eu tenho para te dizer, né? Aqui o jovem vinha passando uma série de situações desde a infância, o pai já não sabia mais o que fazer com aquele jovem. E aí Jesus falou assim: se tu creres, tudo pode ao que crê. Então, se você crê em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém chegará ao Pai. Você pode ter a sua religião, você pode ter a tua crença, mas eu estou dizendo aqui a minha fé, o que eu acredito, estou te indicando. Jesus, ele pode mudar a tua vida, meu querido. Há uma outra mensagem, diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Se você tem Deus, meu querido, na hora certa, no momento certo, tudo vai acontecer na tua vida e você vai ver, e você verá o sobrenatural que vai acontecer na tua vida. Você vai ver quantas coisas grandes Deus há de manifestar na tua vida. Há uma outra mensagem, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Deus tem propósito na tua vida. Deus te colocou nesse vídeo porque Ele vê em você potencial para que você possa fazer a diferença neste mundo. E um último versículo diz assim, ó: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, porém nós confiamos no Senhor. Nós sempre bendizemos o nome do Senhor. Deus tem propósito na tua vida, meu querido. Confia nele. Felipe, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Crê somente no Senhor. Faça como Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Que Deus os abençoe e sempre, como eu gosto de terminar, pense nisso.